votasse na escolha do na hora da nossa votação. Mas eu queria trazer aqui o tema, irmãos, é coisa rápida, que o meu tema não é esse não, mas só aqui para aproveitar o ensejo que nós temos dia 30, eleição aqui no Brasil, a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Isso não estão dissociadas na Escritura. Por achar ou por pensar, não é, que a soberania de Deus me faz imune aos meus atos, né, isso é um erro profundo. A gente não pode dissociar soberania e responsabilidade humana. Elas caminham juntas nesse contexto aí. Deus escolhe, os reis escolhem. Ele é soberano para isso, mas ele vai usar quem para isso? O povo, o seu povo. Ele não vai anular a sua posição, a sua decisão diante de uma realidade como nós estamos vivendo hoje. Ele respeita isso. Ele é soberano para isso. Então, aí que vem a nossa responsabilidade. Não é? Então, o voto para nós é uma responsabilidade que está atrelada à soberania de Deus. A gente não pode se furtar disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Mas como escolher a pessoa correta dentro da soberania e da minha responsabilidade de escolha? Esse é um outro ponto também bíblico, que nós devemos prestar atenção. O que é que vai me mover? O que é que vai me pontuar? O que é que vai me instruir na hora da minha escolha? É o perfil das pessoas. É as suas propostas. É o seu caráter, a sua moralidade, a sua ética. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Então, a escolha dos nossos candidatos, irmãos, deve estar atrelada aos princípios da soberania de Deus exposta em sua palavra. E é a partir daí que eu escolho as pessoas. Que eu escolho a quem eu vou depositar o meu voto. É simples assim. Então, nós somos responsáveis, não é? Pelo líder que vai assumir a partir do ano que vem. O nosso voto foi dado. E Deus respeitou isso. E soberanamente Ele vai escolher isso aí. Ele vai confirmar isso aí. Você deu para entender? Não é? Então, foi assim em toda a história. Não é? Deus escolhia os reis. Não é? Ele permitia isso, na sua soberania. Ora para abençoar uma nação, ora para ajuizar uma nação. Esse é o ponto. Mas o povo, né, participa disso. O povo não está ausente a essa escolha. Nunca teve. Então eu não posso relaxar e voltar de qualquer forma, achando que Deus já escolheu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não, nós somos responsáveis por isso. Há uma responsabilidade aí de escolha. E Deus nos dá a capacidade e nos dá as ferramentas de nós fazermos uma leitura para votar correto. Para votar correto. Escolhermos corretamente, né, aquele que vai nos representar. Ele nos representa. Então, eu não posso pactuar com aquele que não me representa, que não representa os princípios de Deus. É muito claro isso, é muito simples isso. Nunca foi tão fácil, não é? Nunca foi tão fácil votar, mas sempre foi difícil escolher. Votar você vota de qualquer jeito. Agora, escolher é mais complicado, porque tem que haver princípios por trás disso aí. Vocês entenderam o que eu disse? Então, quando a gente ora, não é, a Deus, pedindo que Deus escolha, não é, nós estamos orando pela escolha de Deus a partir da nossa responsabilidade no voto. É isso que está acontecendo. Então, pensem bem, avaliem bem e confronte o perfil e as propostas dos dois à luz das Escrituras, para você votar conscientemente, para depois não se arrepender e dizer, eu votei errado. Não. Observe isso aí. Ok? Fechou a nossa pastoral sobre, não é, essa questão da soberania de Deus e a escolha humana. Isso foi uma discussão, houve uma discussão na página, né, da turma do mestrado que eu faço parte, né, e alguns pastores, né, se levantaram dizendo, não, Deus já escolheu na sua soberania. Eu digo, olha, aí eu tive que, o chat estava aberto, né, então você pode falar, você pode colocar seus comentários, e aí eu falei sobre isso.
não é que a responsabilidade humana está atrelada à soberania de Deus, e vice-versa. A gente não pode se furtar simplesmente por isso. A Deus é soberano e Ele escolhe. Não. A gente tem que saber, não usar dessa responsabilidade, dessa escolha, conforme a soberania de Deus, que está escrito, exposto em sua palavra, em seus princípios. Isso gerou uma discussão muito boa, não é? Muito boa mesmo, né? Mas grande parte estava de acordo com essa linha de pensamento, né? Soberania e responsabilidade humana, né? Irmãos, como esse mês, agora vamos aqui ao nosso assunto, como esse mês é o mês da reforma, né? Dia 31 de outubro, né? Foi quando estourou a reforma protestante, lá na Alemanha, em 1517, 31 de outubro de 1517, né? Pelas mãos do monge Martinho Lutero, né? Na época, né? E é interessante que Martinho Lutero, naquela época, não existia igreja católica, era uma igreja só, a igreja católica, quer dizer universal. Não é? Então, Martinho Lutero, ele era um monge católico. Não é? E ele, ao observar a história da igreja, né, as suas ações, os seus atos, ele começou a perceber que, no contexto dele, né, as práticas religiosas estavam de confronto, né, com os princípios lá do livro de Atos, da Escritura. E aquilo começou a incomodar Martinho Lutero. Né? E ele começou a escrever um documento, né, contestando, não é, tudo aquilo ali que ele estava vendo com as Escrituras. E resultou em 95 pontos, ou em 95 teses, como é conhecido aqui. Né? Teses são um ponto de discussão. E como funcionava naquela época? A igreja, né, daquela época ficava no centro da cidade. E a porta da igreja tinha um mural. E nesse mural eram colocados lá os documentos para discussão. Para discussão da própria igreja, né? Da própria liderança da igreja, porque poucos sabiam ler naquela época. Poucos sabiam ler, tinham acesso à leitura. Então o que ele fez? Ele concluiu as suas teses e pregou, né, no mural na porta da igreja. E aí a liderança que chegava pegava e lia aquilo ali. Né? E aquilo ali gerou, né, uma convulsão, uma tensão na igreja, porque confrontava muitas coisas. Muitas coisas. Né? E a tese principal dele era contra as indulgências. O que eram as indulgências? Era a compra, né, de lugar no céu. Né? Eu compro meu lugar no céu. Então eu vou lá, pago a minha indulgência, né, e compro meu lugar no céu. E também havia compra, a salvação daqueles que estavam mortos, presos, né, no purgatório. Então os parentes que tinham os mortos no purgatório iam lá, compravam as indulgências e eles eram soltos, eram libertos do purgatório para a eternidade com Deus. Então a tensão foi essa, né, as indulgências, né, que tinham que abarcavam essas duas teses aí. Isso gerou um mal-estar tremendo na igreja. Por quê? Porque era fonte de renda da igreja. Era fonte de renda da igreja. A igreja não pregava mais as escrituras. Não pregava mais os princípios, a doutrina, né? Ela pregava outras coisas, a sua própria tradição. E ali houve um rompimento, né? Ele foi excomungado pelo Papa, não é? Ele é excomungado pelo Papa e ele é sequestrado por um príncipe da época e levado para o seu castelo, né? Porque ele estava jurado de morte, iam matá-lo, né? E aí, né, ele é sequestrado por isso aqui é só um resumo da história, né? Tem umas coisas aí por trás. Tem os pré-reformadores, né, que vêm antes de Lutero, né? E ele é sequestrado por esse príncipe, né? E ele é colocado no castelo dele e lá ele traduz, né, a Bíblia para o alemão popular. E ele faz isso. Naquela época a imprensa já tinha sido descoberta por Gutenberg. E aí imprime, né, exemplares e distribui, né, por toda a Europa e por toda a Alemanha. E aí começa o processo, né, de reforma da igreja. Né? Reforma da igreja. E aí houve um rompimento claro, né, da igreja católica e desse movimento de protesto. Aí vem, né, a questão dos protestantes. São aqueles que protestam, que protestaram, né, contra a realidade da igreja daquele contexto. E aí a coisa explode na Europa.
A reforma protestante, irmãos, não foi só um movimento espiritual, religioso. Ela vai mais além disso. Ela provoca mudança social, ela provoca mudança política e ela provoca mudança econômica. A Europa se desenvolve, né, a partir da reforma protestante. Não é? É quando as profissões são, né, colocadas em seus devidos lugares como bênçãos do Senhor, não é? Como também a igreja, ela não mais faz parte do Estado, não. Estado é uma coisa, igreja é outra, então há um rompimento aí também, porque naquela época a igreja mandava no Estado, a igreja escolhia os reis, colocava os reis, então isso é rompido também. E na questão social, todo mundo é valorizado, todo mundo tem acesso a Deus. E naquela época era o clero e o povo, né? O povo não tinha qualquer acesso, não é, à questão espiritual, era só o clero. É tanto que a missa era rezada, o Papa rezava a missa de costa para o povo e de frente para as imagens. Porque o povo não tinha qualquer significado aí. Então isso também é rompido, é quebrado isso aí. Então tudo isso provoca, né, uma mudança muito grande. Não é? E que esse negócio de excomunhão, isso não existe, isso é quebrado. Indulgência também, isso também não existe, isso é quebrado também. Então, as pessoas começam a respirar o ar de liberdade social, política, econômica e espiritual. Então, a reforma ela é muito ampla. Não é? A igreja, né, a nossa igreja, ela pontua mais a questão espiritual, a questão religiosa. Mas a amplitude da reforma é muito ampla. É tanto que a Europa desenvolveu, não é, a partir do processo da reforma. As profissões foram valorizadas. Começou a haver a iniciativa privada. Começou a haver o desenvolvimento do capital. Você trabalha e o que você recebe é justo por causa do seu trabalho. Então as pessoas começaram a desenvolver. Não estavam presas ao Estado. O Estado saiu da vida do cidadão. E agora o cidadão teve a sua vida privada livre. Então, é fantástico isso, irmãos. Não é? Agora, a gente fala pouco sobre isso. Mas todo o processo... A Europa é o que é hoje por causa da reforma protestante. Não é? O que eram os feudos? Eram propriedade de quem? Do Estado. Você usava e pagava altos impostos. Com a reforma isso é quebrado. A propriedade é sua. E o seu imposto vai ser proporcional ao que você produz. Você está vendo a mudança? Então hoje nós vamos estar trabalhando sobre alguns pontos da reforma. Eu vou trazer aqui para a realidade religiosa e espiritual. Né? Nós vamos hoje estar falando sobre os 5 pontos do calvinismo. Se bem que esses 5 pontos do calvinismo, eles vão surgir um pouco tempo depois, mais na frente. Ele não foi foco da reforma. O foco da reforma foram as 95 teses de Lutero. Explodiu na mão dele. Nós tivemos os pré-reformadores que foram mortos e queimados pela Inquisição da igreja na época, que não aceitava isso, esse confronto com a tradição religiosa. Então muita gente morreu, não é, pregando e se levantando contra o que a igreja fazia e trazendo o povo à realidade das Escrituras. Não é? Então muitos morreram aí, então são os pré-reformadores. A coisa, né, o movimento estoura na mão de Lutero. Aí não tem mais como segurar esse movimento. Né? E quando estoura, né, muita gente segue a Lutero, porque via a coerência das coisas pela Escritura. Ele mostrava, ele comprovou pela Escritura o que estava acontecendo e qual era o modo correto. Então, mais na frente, nós vamos ter aqui um outro teólogo muito importante da Reforma, que foi João Calvino. Qual foi o papel de João Calvino na Reforma? João Calvino sistematizou, né, a teologia na Reforma. Porque Lutero não teve essa preocupação. Não é? Ele estourou a Reforma, não é? E ele continuou pregando e ensinando, né, a Escritura, mas Calvino foi mais sistemático. Não é? Ele começou a pegar a teologia e sistematizar por temas. Não é? E aí a coisa foi criando volume, não é? Foi criando mais avanço, né, no conhecimento da igreja da palavra de Deus. Então, o papel de Calvino é muito importante na Reforma, porque ele vai traduzir, né,
a doutrina bíblica por temas. Ele sistematiza isso aí, fica mais fácil para o entendimento do povo. O que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? Nós vamos trabalhar os 5 pontos do calvinismo. O que é isso? O que significa isso? 5 pontos do calvinismo, né? A gente já ouviu muito falar sobre isso, né? E é uma das marcas, é uma das características da igreja reformada, Mas não é só isso, que uma igreja ela é tida como reformada. Tem muito mais coisa aí. O termo reformado é muito amplo também. Não é só os 5 pontos, não é? Porque os 5 pontos têm a ver com o tema da Escritura, a soteriologia. O que é soteriologia? Doutrina da salvação. Não é? Então não se resume só a isso. Tem muito mais coisas aí. Nós temos os 5 pontos da reforma. Além dos 5 pontos do calvinismo, temos os 5 pontos da reforma, também que são características de uma igreja reformada. E além disso, nós temos os documentos, né, teológicos escritos pelas igrejas durante a história, que nós chamamos de confissões. As confissões, não é, cristãs, protestantes, escritas no percurso da história, são os documentos mais fidedignos de que uma igreja ela é caracterizada como reformada. A igreja presbiteriana segue que confissão? Nós temos confissão batista, nós temos confissão luterana, nós temos várias confissões. Mas uma confissão, ela ficou melhor elaborada, né, mais consistente, mais abrangente. É a confissão de fé de Westminster. É a confissão que a nossa igreja subscreve. O que é subscrever? O que é subscrever um documento? Essa semana eu fiz uma carta de recomendação para a Núbia, para o homeschooling, né? Ele exigia isso para ela se tornar, não é, participar, se tornar membro da escola e também e também atuar como professora. Então há uma recomendação, eles pedem isso. Então, o que recomenda, ele vai subscrever a recomendação que ele está fazendo. Se ele não assinar aquilo ali, não tem valor nenhum. Então tem que haver uma subscrição, tem que haver uma assinatura. O que eu falo aqui é verdade. É isso que eu estou dizendo, é isso que eu testifico, é isso que eu recomendo. E mandei a carta para ela. Quando a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela subscreve a confissão de fé de Westminster, ela está dizendo, eu assino embaixo, eu creio em tudo que ali está escrito e pratico tudo que aquilo ali está escrito. É isso que está dizendo. Isso caracteriza uma igreja como reformada. Por isso que os membros da igreja presbiteriana, eles devem subscrever, não é, a confissão de fé. Quantos aqui já leram a confissão de fé? Bom, muito bem. Então, você ao ler aquilo ali, né, a igreja pede que você subscreva, que você assine embaixo. Eu creio no que eu li, eu vou praticar o que eu li. Aí sim você está dentro do ambiente, né, de uma teologia reformada. Irmãos, conhecer a confissão de fé, não é um processo lento, porque ela é extensa, ela vai trabalhar todos os temas teológicos. Não é uma coisa do dia para a noite. Você tem que ler, não é, com calma, com entendimento, né? E aí você vai, não é, sendo confrontado a você discutir com o texto. E ele vai te ajudar a isso. Não é? Que ela vem como perguntas e respostas, e são respostas totalmente desenvolvidas no princípio teológico das Escrituras. Então, os 5 pontos do calvinismo, não é? Eles caracterizam, não é, a visão reformada da salvação, da soteriologia, que é um dos temas básicos da nossa teologia. Então é o que nós vamos falar aqui hoje. Alguém sabe de qual os 5 pontos do calvinismo? Não, ninguém sabe, né? Ou não sabe todos de cor. Mas eu vou falar aqui e vocês vão lembrar. Primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, graça irresistível. E quinto, perseverança dos santos. Então isso tem a ver com teologia, e com teologia reformada. Mas é a respeito da nossa salvação. Então eu vou trazer aqui um breve histórico. Eu estou usando esse livro aqui, ó. O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Escrito pelo pastor
Adão Carlos Nascimento e pelo pastor Alderi Souza de Matos. Esse é o nosso livro-texto aqui, nós vamos discutir em cima dele, né, do que está escrito aqui. É um livro que a Igreja Presbiteriana aplica, não é, a sua igreja na classe de teologia, na classe de catecúmenos, seja lá em qualquer classe ou qualquer grupo da igreja de estudo. Então nós vamos começar aqui com uma introdução histórica, depois nós vamos entrar nos pontos. Diz aqui o autor: João Calvino faleceu em 27 de maio de 1564, antes de completar 55 anos de idade. Então ele morreu muito novo, morreu com 54 anos de idade. Não teve uma vida muito longa, mas realizou uma grande obra. Além de suas atividades políticas, administrativas e eclesiásticas, Calvino foi um grande teólogo. Olha só, ele se envolveu com política, ele se envolveu na parte administrativa da vida, na sua vida cotidiana e da vida pública, e também eclesiástica. Foi pastor, foi professor, foi mestre, não é? Além de ser um grande teólogo. Após a morte de Calvino, alguns teólogos, sob a influência de tradições humanistas, aqui a gente começa a ver já a influência naquela época, no século XVI, 1509 a 1564. A gente começa a ver aqui já a influência da filosofia humanista dentro da igreja, né? Passaram a questionar algumas doutrinas formuladas por ele. Esses humanistas eram crentes, teólogos humanistas. Entre estes se destacou um teólogo chamado Jacó Armínio, que viveu entre o ano 560 e 569. Ele viveu um pouquinho mais do que Calvino. Era professor da Universidade de Leiden, na Holanda. O sistema de doutrina elaborado por ele, por Armínio, em oposição à doutrina formuladas por Calvino, é conhecido como arminianismo. Então nós temos aqui dois teólogos aqui, naquele contexto da Holanda, né? Naquele contexto da Reforma. Calvino e Armínio. Eram contemporâneos, os dois, né? Caminhavam junto. Um era influenciado pela filosofia humanista, né? E o outro mais pela teologia nata, pela teologia de origem, né? Após a morte de Armínio, um grupo de seguidores, né, redigiu um documento denominado Remonstrância, que quer dizer representação. É a mesma coisa, remonstrância e representação é a mesma palavra, no qual questionavam 5 pontos fundamentais das doutrinas sistematizadas por Calvino. Então veja só, não foi Armínio que se levantou e sistematizou os 5 pontos do arminianismo, não, foram os seus seguidores, que viram ali as teses de Calvino e se levantaram contra ela. Então aqui gerou-se um embate teológico dentro da igreja. Quem tem razão, Calvino ou Armínio? Quem está correto? Essa foi a tensão que surgiu na época, não é? A divulgação da remonstrância, quer dizer, da representação dos arminianos, gerou grande controvérsia entre os protestantes dos Países Baixos. Uns se posicionaram ao lado de Calvino e outros ao lado de Armínio, ou do arminianismo. Por isso foi convocado um sínodo, uma reunião, né, grande, para tratar do assunto. O sínodo constituído de pastores e presbíteros representando os sínodos provinciais ou regionais da Igreja Reformada da República dos 7 países unidos, chamado de Confederação das 7 Províncias, não é? Estavam nos quais a Bélgica, a Holanda, né? Eram esses países que representavam esses 7 países, né, da Confederação da República Reformada. E eles se reuniram na cidade de Dort, na Holanda. Então, houve um sínodo. O que é um sínodo? É uma reunião onde se reúnem vários pastores que representam várias igrejas de vários países. Se reuniram para tratar do assunto. Isso no mundo protestante. Quem está correto? O que vamos seguir? Calvino ou Armínio? Então vamos discutir aqui os assuntos, vamos discutir aqui os temas. Então a gente vê que foi um processo bem democrático dentro da teologia. Receberam a representação e vai ser discutida, não é? Isso foi discutido na cidade de Dort, na Holanda, no ano de 1618 a 1619. Foram 5 meses de discussão.
Ela começou a ser discutida em 13 de novembro de 618 e encerrou em 6 de maio de 619. 5 meses discutindo os documentos, né? E deliberando sobre o assunto. O que vamos fazer? Qual vai ser o resultado? O documento elaborado ficou conhecido como os Cânones de Dort. A régua, cânone é régua, né? A régua de Dort. O prumo de Dort. Então, ali, o documento final iria aprumar a igreja protestante ali, não é? Os 5 pontos do arminianismo foram rejeitados. Então, nesse sínodo, né, os 5 pontos representados pelos grupos de Armínio foram rejeitados. E a resposta, né, dada pelo sínodo da remonstrância ficou conhecida como os 5 pontos do calvinismo. Então, aqui a gente começa a perceber historicamente por que surgiu esse nome. 5 pontos do calvinismo. Foi uma resposta, não é, que o Cândido de Dort deu à representação dos seguidores de Armínio aos pontos levantados por eles, contra os pontos levantados contra a teologia de Calvino. Né? Então, os 5 pontos ficaram conhecidos como? Primeiro, depravação total. Nós vamos entrar em cada um aqui e comparar um e outro. Segundo, eleição incondicional. Expiação limitada, terceiro. Quarto, graça irresistível. E quinto, perseverança dos santos. Todos esses 5 pontos têm a ver com a nossa salvação. Todos eles. Então, nós vamos começar a caminhar agora na discussão, não é, dos 5 pontos, né, fazendo uma comparação entre os pontos de Calvino e os pontos de Armínio, né, desse grupo aí. Então, o primeiro ponto a ser tratado aqui, irmãos, é a depravação total. Vamos ver o que é que o que é que Calvino fala e o que é que Armínio levantava em sua tese. Então, o que é que o calvinismo discute e aponta? Ele diz o seguinte: quando falam em depravação total, os calvinistas estão afirmando que, em decorrência da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, o ser humano está totalmente corrompido no corpo e na alma, portanto, nele não há nenhum bem espiritual. Isso aqui é o que o calvinismo defende e que o autor aqui escreveu no livro. Agora, vamos ver o que é que o que é que o Armínio diz. Armínio diz o seguinte: Armínio suscita que o homem é dotado de vontade livre. Isso quer dizer o quê? Ele acreditava que a queda do homem não foi total, plena, e sustentou que no homem restou bem suficiente, capaz de habilitá-lo a querer aceitar a Cristo como Salvador. Então, ele está aqui dizendo o seguinte: a queda não destruiu totalmente o pecado não afetou totalmente o coração e a mente do homem. Ficou lá algo que não foi afetado. E esse lugar que não foi afetado, ele pode escolher seguir a Cristo ou não. O que é que o calvinismo diz? Não, o homem foi totalmente afetado pelo pecado. Totalmente depravado. Abre aí em Efésios capítulo 2, verso 1. Então a gente começa a ver aqui uma grande divergência aqui. Para Calvino, o homem é totalmente depravado. Para Armínio, o homem não. Resta alguma bondade nele. Resta alguma bondade nele. O que é que diz Efésios 2, verso 1? O qual o quê? Estando o quê? Pronto. Qual é a palavra central desse versículo aí? Hã? Não, da condição humana. Aí é Deus. Muito bem. Morto. Né? Agora, a minha pergunta é,
pode um morto reagir a alguma coisa? Ter alguma reação? Não, irmãos. Então, se nós estamos mortos em delitos e pecados, como é que pode haver alguma coisa boa em nós para reagir em favor de Deus? Não pode, não tem como. E a gente sabe disso. A nossa natureza humana caída não deseja Deus, em hipótese alguma. Ela é escrava do pecado. É isso que Calvino está dizendo, ele está totalmente depravado aqui, não tem como. Se Deus não intervir e não vivificar, como está em Efésios aí, não adianta. Ele não vai escolher a Deus. Então, quando Adão pecou, quem tomou a iniciativa de ir em busca de Adão? Foi o inverso? Adão foi em busca de Deus porque pecou para confessar o pecado? Não. Não foi, irmãos. Então, Adão já estava completamente e totalmente depravado, tomado ele morreu espiritualmente. Então não tem como, não existe bondade no homem para que ele se interesse e vá buscar a Deus. Deus tem que intervir na sua salvação. Segundo ponto, eleição incondicional. O que quer dizer a palavra incondicional? Que não exige condição alguma. Não é isso? Você vai fazer um concurso público. Você tem que ler o edital, não tem? E lá tem várias exigências. Se você não se encaixar nelas ali, você não pode fazer o concurso. Então, aquilo ali há uma condição. Quando falamos de eleição incondicional, não é? Nós estamos falando da eleição de quem? Do homem que está totalmente depravado. Então, ela não pode ser condicional. Por quê? Porque ele não tem como cumprir os requisitos do edital de Deus. Então ela tem que ser incondicional. Não tem condições. Então a eleição incondicional, isso para nós irmãos é uma graça tremenda. Porque nós não temos que cumprir nenhuma condição para ser salvo diante de Deus. Que não temos condições alguma. Então é Deus que vem ao nosso favor e nos elege para Ele. Então vamos lá. Os calvinistas, o autor aqui vai começar a falar, abre aspas. Os calvinistas creem, à luz do ensino bíblico, que Deus não permitiu que toda a humanidade perecesse eternamente no inferno. Isso é claro. Por isso, antes da fundação do mundo, escolheu homens e mulheres para serem santos e irrepreensíveis para Ele e, em amor, os predestinou para a salvação. Efésios 1, abre aí, verso 3 a 14. Esta eleição é incondicional, porque não se baseia em nenhum mérito ou virtude da pessoa predestinada, mas unicamente no amor e na misericórdia de Deus. Aí está a condição. Ela é incondicional, porque não se baseia nos méritos ou nas virtudes humanas. Nós não temos isso, estamos mortos em delitos e pecados, mas ela está baseada unicamente no amor e na misericórdia de Deus. A condição é essa. Deus dá a condição a si mesmo para eleger incondicionalmente aqueles que Ele quer. Deu para entender ou não? Não deu para entender? Deu. Ó, vamos ver o que é que diz o que é que Armínio fala aqui. O que é que diz Ele diz o seguinte. Ele diz que a eleição é condicional. Armínio vai dizer isso. Ele diz o seguinte, segundo o autor aqui, eu estou lendo aqui um texto do site monergismo, né, .com, não é? Quem quiser ter acesso pode acessar esse site monergismo e colocar lá os 5 pontos do calvinismo. Você vai ter aqui o documento que eu abri aqui no meu computador, ou no meu telefone. Diz assim o texto, abre aspas. Armínio nos ensinava também que a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que deve crer. Em outras palavras, o ato de fé, por parte do homem, é a condição para ele ser eleito para a vida eterna, uma vez que Deus previu que ele exerceria livremente sua vontade num ato de volição positiva para com Cristo. Deu para entender? Eu vou explicar isso aqui. Né? Então, ele quer que a condição é a fé do homem para ser salvo. Para ele ser salvo.
Isso. Porque o livre-arbítrio, na verdade, ele só funciona com relação à salvação. Isso. Perfeito, Marlene. Só que as pessoas usam essa expressão como muito banalizada, vamos dizer assim. Ah, eu tenho meu livre-arbítrio, como se, assim, eu tenho o poder de decisão, eu tenho a capacidade de dizer sim ou não para mim. Hum. Uma vez eu até fiquei meio assim, preocupada, porque eu estava conversando com uma amiga minha, ela foi na igreja presbiteriana a vida inteira. E hoje ela é de uma igreja neopentecostal. O marido dela também é. E ela não aceita essa questão que o livre-arbítrio é só com relação à Salvação. É. Não, Marlene, é sim. A igreja presbiteriana, nós aprendemos dessa forma. É. E aí ela falou que. Ela até teve um estudo que a gente estava fazendo, uma vez que eu te perguntei alguma coisa assim. Que argumento que a gente usa quando uma pessoa confronta, diz que o livre-arbítrio não está ligado somente à salvação. Entendeu? Não, a questão do livre-arbítrio é só estar ligada diretamente à salvação. Então, você não tem a livre escolha de Deus quando você está em pecado e morto em delitos e pecados. Manda para ela esse texto de Efésios 2:1 aí, pergunta a ela como é que um morto pode reagir a Deus. Como é que um morto tem vontade de livre-arbítrio? Se ele está morto para Deus, espiritualmente. Não tem. Então, o livre-arbítrio, irmãos, ele é aplicado à salvação. Nós não temos nós perdemos isso. Adão perdeu isso quando pecou. Adão tinha o livre-arbítrio de escolher Deus ou a oferta do diabo. E ele escolheu a oferta do diabo. Então ele perdeu isso, ele fez sua escolha, ele foi responsável pela sua escolha. Mas isso em relação à salvação. Agora, nós temos livre-arbítrio para escolher as coisas. Cor de carro, cor de roupa, o corte de cabelo, a cor que eu gosto. Eu quero viajar para tal lugar, eu quero viajar para tal lugar. Você está escolhendo isso. Então isso aí, isso a igreja chama de livre agência. Né? Mas entre livre agência e livre-arbítrio aí é a mesma coisa. Eu não vejo diferença nenhuma, não. Agora, para a salvação, não. A gente não tem isso. Né? É interessante que ela pode alegar o seguinte, não, mas quando o pastor fez o apelo, eu levantei minha mão e aceitei. Ora, o ato de você ouvir a palavra, e você entender a palavra já é um ato soberano de Deus sobre a sua vida para a sua salvação. Então, a sua reação à Escritura mostra, não é, que Deus já o salvou. Porque você não tinha condições. Se você não escutou a palavra, você não tem como ser salvo. Então, esse ato de levantar a mão, irmãos, é puramente um testemunho mostrando, né, que Deus incondicionalmente lhe salvou. Porque ele abriu o seu entendimento. E você percebeu, eu sou um pecador. Mas por quê? Por meio de quê? Da pregação da palavra. Então a palavra foi e entrou. Então o ato de Deus ali foi lá e transformou, salvou a sua vida. Deu para entender, Marlene? Então é justamente isso que está acontecendo. Não é? Eu não sou contra apelo, mas eu sou contra a forma de se fazer o apelo, que muitas vezes é totalmente emocional. Mas não deve ser assim. Deve ser um apelo bíblico. Né? Deve ser um apelo bíblico. Quando Pedro pregou em Atos ali, não é? Qual foi a reação do povo? O que fazemos para ser salvo? Então, a pregação apelou e o povo quis uma resposta. O povo reagiu àquilo ali. Esse é o verdadeiro apelo. Né? Também. Então aí Pedro diz o quê? Crê e se arrependa. Então venha. Mas o Espírito Santo já tem entrado no coração deles. Deus já fez a obra ali. Não é? Então, irmãos, para a salvação, nós não temos a menor chance de escolher a Deus. Né? Uma vez eu vi um rapaz falando assim, que ele já tinha escolhido por Satanás. Lá as confusão dele lá. Que ele tem o quê? Já tinha escolhido por Satanás, entre Deus e Tá. Satanás, ele escolheu Satanás. Ah. Esses povos doidos, eu não sei que religião que é, mas é uma religião aí. Eu já tinha escolhido. Mas
Tem, uai. Agora, só que ele não escolheu. Ele já está com Satanás desde que nasceu. Ele está em pecado, irmãos. Ele está escravo do pecado. E não tem como. Esse entendimento dele aí está totalmente errado. Ele está corroborando com a escravidão dele servindo a Satanás. Ele não escolheu Satanás ali. Ele já nasceu preso ao pecado, escravo do pecado. Pois é. Então não tem como. Ninguém. Olha, irmãos, veja só. Essa questão de dizer, não, eu escolhi fulano, escolhi o diabo, isso não é escolha, porque você já é dele. Ele é o príncipe desse mundo. Ele governa essas pessoas. Governa a sua mente. Mas, deixa eu terminar de responder a pergunta dela aqui. A sua pergunta é, aonde vai o perdão de Deus? Qual é a dimensão do perdão de Deus aí? Alcança esse homem aí? Irmãos, alcança todo e qualquer coração, porque ele é incondicional. A salvação, a eleição é incondicional. Ele pode estar chafurcado de pacto com o demônio aí até, não é? Se Deus for lá e pensar ele assim, ó, acabou. Acabou. Não tem como. Eu tenho uma experiência interessante, né? Lá em João Pessoa, né? Dia 8 de dezembro lá é dia de Iemanjá. Então a praia fica assim como Copacabana, né? Você mal consegue andar na praia de tanta gente, de tanto terreiro de macumba lá fazendo despacho, né? É uma coisa impressionante. E a gente ia para lá evangelizar. Isso foi uma experiência que eu tive logo quando eu me converti. E aí eu fui lá para evangelizar, enchi o bolso de folheto, né? E ia com as pessoas e falando de Jesus Cristo e dando tal, muitas rasgavam na minha cara, jogavam no chão, eu não estava nem aí, mas eu fui fazer, eu vou. E eu lembro que eu ia numa direção e contra a minha direção vinha um pai de santo, a mulher e as filhas. Com aquele turbante, aquele cheio de colar, cheio de coisa lá. Ele vinha, isso na minha direção, vinha aqui. Eu digo, nossa, eu vou dar esse homem. Aí eu fui, aí ele veio, eu fui. Aí eu parei, por favor. Um folheto de Jesus Cristo. Jesus te ama, cara. Era a linguagem que eu sabia na época, né? E essa vida que você leva, cara, não vale a pena. Ele parou assim, tomou um susto. Aí a mulher disse, vamos embora, fulano. Ele olhou para mim assim, ele fez... Ele me livra dessa vida? Eu digo, eita, e agora? Eu vou dizer o quê? Aí eu tremi as bases. Eu fiz, livra você e a sua família toda. Aí eu já estava num gás. Aí ele fez, como? Vamos orar aqui. Eu disse, então vamos orar aqui agora. Uma multidão, a multidão vindo, passando, e eu começando no meio da multidão. Se ajoelha aqui comigo. Aí se ajoelhou. Eu botei a mão na cabeça dele, irmãos. Nossa. Eu só vi, foi aquele urro, assim, uma coisa assim, horrorosa. O cara se contorcendo todo, gritando e urrando, espumando. Aí começou a juntar gente. Juntou um monte de gente lá e eu com a mão na cabeça dele orando a Deus, que Deus liberta as pessoas. Que saísse o nome de Jesus, né? E tal. A mulher puxando meus cabelos aqui atrás, larga meu marido e tal. Mas foi assim, uma luta assim tremenda. Aí, eu saí da tira essa mulher de trás de mim, quer dizer, que ia lá. Aí tiraram ela e oraram. Eu sei que eu orei com esse homem e Deus libertou esse homem, irmãos. Eu nunca tive uma experiência como essa. Aí ele se levantou, falando grosso, ele estava falando meio afeminado, falando grosso comigo, arrancou, tirou, quebrou os colares. Eu nunca vi um negócio daquele. Quebrou os colares, arrancou tudo, a mulher fez, fulano, ele vai te matar. Dizendo que o diabo ia matar ele, né? Por causa dos pactos que ele tinha. Foi. Nossa mulher, a mulher não deixou de jeito nenhum. Aí eu fiz assim, minha senhora, Deus libertou esse homem. O diabo não toca nele mais não. Não é? E aí ele agradeceu, né? Arrancou, tirou a roupa, tirou tudo de cima dele, tudinho, quebrou tudo. Colar, tirou tudo lá. Arrancou o turbante, limpou a cara toda. E a mulher estava desesperada, não é? Com isso aí. Um homem preso, amarrado pelo diabo. Não é? Irmãos, a ação não foi minha. Não estava em mim o poder de fazer aquilo, não. Né? Deus me usou naquele contexto ali, né? Naquela experiência. Deus salva, gente, seja lá quem for. É incondicional, não depende de você, não. Né? Então, o que é que ele fala aqui? Ele diz aqui que ela é condicional, isso é,
Há fé no coração do homem para escolher a Deus. Irmãos, não há. Não existe isso. Não existe isso. Nós nascemos sem qualquer escolha. Nós já nascemos escravos do pecado. A escolha já foi feita. Nós já nascemos com ela. E para sair dela, só Cristo Jesus, irmãos. Só Cristo. Então, primeiro, a depravação total. Segundo, a eleição é incondicional. Graças a Deus por isso, não há condição. É Deus que vem a nosso favor e escolhe quem Ele quer. É incondicional. É por sua graça e misericórdia. Abre aí Efésios 2:8, para a gente ver o que é que diz o texto aí. Agora, qual é o meu papel nessa questão toda aqui? Orar para que Deus alcance esses corações. É o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Para que Deus, em sua soberania, alcance o coração dessas pessoas. Senhor, converte fulano, chama fulano. Essa é a minha oração. A fulano desviou, Senhor, traz de volta. Traz de volta. Não é? Esse é o nosso papel. Porque a gente crê nisso. A ação é de Deus, não é nossa. Qual é o nosso papel? Pregar, testemunhar. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. O que diz Efésios 2:8 aí? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Qual é a palavra-chave aí, desse verso aí? Não. 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 Qual? Dom. Você está vendo aí? O que é dom? É um presente imerecido, biblicamente falando. A palavra-chave aí é dom, irmãos. Tanto a fé como a salvação é dom de Deus, uma coisa e outra. Então não tem fé alguma no homem natural, não existe isso. Ele tem fé como está no mundo aí fora. Eu tenho fé que vai dar certo, mas fé em Deus para a sua salvação ele não tem. Pergunta a qualquer pessoa aí fora que não crê que nunca viu o Evangelho, você tem fé na sua salvação? O que é isso? Ele tem fé que vai dar certo, ele tem fé que o time vai ganhar, ele tem fé que o Atlético vai subir para a primeira posição, né? Ele tem fé que o Brasil vai ser pentacampeão, hexacampeão do mundo. Essa é a fé que ele tem. Mas isso não é fé bíblica, irmãos. O que é a fé bíblica? Uma boa pergunta, né? Qual é a consistência da fé bíblica? Vai no seu boletim aí, na última frasezinha. O que é que está escrito lá embaixo? Na primeira página aí, no edital, lá embaixo. A última linha. Não, no edital, na primeira folha. Esse aqui está errado. Crer em Deus, desculpa aqui, tá, irmãos? É conhecê-lo conforme sua palavra. Então a fé vem por onde? Pelo conhecimento de Deus. Fé e confiança na Escritura é a mesma coisa. Eu só posso ter fé em Deus se eu conheço a Deus por meio da sua palavra, não por meio da tradição ou dos outros. Isso não vai gerar fé em meu coração. A Escritura é quem vai gerar fé em meu coração. Então a fé é o conhecimento de Deus. Pois não, Elismar? Quem lhe dá a certeza? É você mesmo? Quem dá a certeza da salvação a você? É o próprio Deus, irmãos. Como é que ele faz isso? Ele sela você com o Espírito Santo dele. Então o Espírito testifica ao seu espírito ou à sua alma que você é salvo. Mas quem testifica isso é o Espírito Santo de Deus em nós. Testifica ao nosso coração, à nossa alma. Não é? Mas testifica por meio de onde? Da Escritura. O Espírito Santo conhece a Escritura, testifica ao meu coração que eu sou salvo. Mas não sou eu que testifico a mim mesmo que sou salvo. Isso vem dele para mim, de fora para dentro. Não é de dentro para fora. Vocês estão entendendo? Então, Armínio fala aqui que a eleição é condicional. Não é incondicional. Não é? Vamos lá, agora um tema mais polêmico aqui. O terceiro ponto aqui, a expiação limitada. O que isso quer dizer? Expiação limitada. O que é que Calvino quer dizer com isso? Não é?
Portanto, o autor vai falar aqui, quando falamos em expiação, estamos nos referindo à obra que foi feita para reconciliar o homem com Deus. Jesus tomou o lugar dos pecadores, a culpa deles lhe foi imputada e a punição que mereciam foi transferida para ele. Isso é expiação. Jesus tomou o nosso lugar, expiou por nós, morreu por nós, na cruz ali do Calvário. Os calvinistas creem que Cristo sofreu o castigo em lugar dos eleitos e pagou pelos pecados de cada um deles, que Deus havia escolhido para a salvação, isto é, a expiação é limitada. Ora, se Deus salva, se Deus escolhe, né, então a expiação tem que ser limitada. Deus morreu por todo mundo? Sim ou não? Olha a pergunta. Deus morreu por todo mundo? E se eu disser que sim? Morreu por todos. Mas a eficácia da sua morte vai alcançar os eleitos. Amou o mundo de tal maneira. Então, Deus morreu pelo mundo inteiro, correto. Mas o efeito, o efeito da sua morte alcança só os eleitos dele. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Não é? A morte de Cristo é tão poderosa, irmãos, é tão imensa, é tão, não é, que alcança todos. Ela vai além, mas só que o efeito dela é só para os eleitos. É dessa forma que a expiação é limitada. Não. Não. Veja só. Exatamente. É. Mas veja só. A graça, não é? Veja só. O Armínio vai dizer justamente essa forma da gente pensar. Ela vai dizer que a expiação ela é universal. A expiação foi para todo mundo. Desculpa, sem exceção. A morte de Cristo oferece a Deus base para salvar todos os homens. Isso é o que Armínio diz. Mas o que é que os calvinistas dizem? Não. O poder da morte de Cristo alcança o mundo inteiro, mas o efeito da sua morte é para os eleitos. A morte de Cristo é poderosa, irmãos. Tem poder para tudo isso. Mas, né, ele alcança, através da sua morte, só os eleitos. Então, a expiação não é universal. Ela não é universal. Por mais que a gente pense assim. Porque, veja só, irmãos, se a expiação a eficácia exatamente para os eleitos. Como? Os não eleitos não vão ser salvos. Hein? Eu não estou entendendo sua pergunta, não. Pastor, a pergunta dele é a seguinte. A morte de Cristo tem poder para alcançar o mundo inteiro. Tem. Aí, os eleitos seriam os usados para alcançar os não eleitos. É isso que a pergunta dele, não é? Não, os eleitos são... Não. Não, não existe. Não, não existe. Não, não existe não. Não existe não. A expiação ela é limitada de Cristo. O efeito dela é para os eleitos. Mas o poder dela
ela alcança o mundo inteiro. De tão poderosa que. Veja só. Tá, eu vou explicar a você. Né? Veja só. Não entendeu também não. Não, a questão de eleito e não eleito, essa preocupação não é minha, nem a sua. Também que tem aquela coisa que parece que é dom do Espírito, que incomoda a gente, Ah, e faz a gente buscar pela palavra, ah. é como se Deus se revelasse para a gente. Então, se isso existe, então eu entendo que existe um discernimento, vamos dizer assim, para a gente buscar essa palavra. Ou Do- só aqueles no escolhidos crente existe. No crente fiel existe isso. No descrente, não. ser crente fiel. Não, Ela está perguntando. no descrente, não. É isso, Marcinho? Não, esse é um ponto. Aí vem o outro, de que esse amor que alcança todo mundo, É. mas eu fico, o que eu questiono é como fazer com esses não eleitos? Isso aí, Por que não elegeu essas pessoas? porque não quis, velho. Isso é soberania de Deus. Não, tudo bem. É. Eu não estou questionando a soberania. É. Mas onde que está o meu papel, então? Se o papel é proclamar o evangelho. Você não sabe quem é eleito e quem não é. A gente não sabe quem é e quem não é. O, a gente, o nosso papel, Mas você deve estar lá. Não, mas tudo bem que o nosso papel, né, a gente não, qual é o meu papel, então? é proclamar o evangelho. Então, mas se eu falo, qual que é a função de falar? É para alcançar o quê? O coração deles. Então existe, então, essa função. Não, veja só. Se ela não vai Veja só, Massinha. A autonomia de Deus é uma, o seu papel é outro. Qual é o nosso papel? Qual o papel da igreja? Proclamar o evangelho. A gente não é obrigado a converter ninguém, a gente não faz isso. O papel de cada um aqui é testemunhar. A salvação não é minha, isso é processo de Deus. Ele escolhe quem Ele quer. Mas o meu papel, nesse mundo todo aí, que eu não sei quem é e quem não é proclamar o evangelho e deixar que Deus faça a sua obra. Eu não posso dizer que é justo ou injusto. Por quê? Não é? Ou eu não posso dizer que Deus é injusto nesse processo, porque está todo mundo em pecado. E Ele escolhe alguns para si. Isso é seu amor e sua justiça. Não é? Então, essa é a questão. Então, veja só. Você não concorda. Mas isso que o senhor falou tem uma coerência muito grande, no sentido de falar assim, então o nosso papel, como crente, é louvar a palavra, pedir e clamar ao Senhor. Sim. Para que Ele converta. Sim, exatamente. Então aí tem um peso muito grande do poder de louvar, de orar. Veja só, a minha oração, irmãos, a minha oração não é um recibo assinado. Senhor, eu vou orar e eu quero que ele se converta, está aqui assinado por mim. Não é isso. Veja só, Deus chamou a igreja para quê? Para testemunhar o seu evangelho. Esse é o nosso papel e único que acabou-se. Por meio de quê? Por meio da nossa vida. É esse. O processo da salvação não é nosso. A gente não tem acesso a isso, a gente não tem poder para isso. O nosso papel é orar, é proclamar, é clamar, é pedir, Senhor, salva fulana. Esse é o nosso papel. Agora, não compete a nós salvar Ciclano e Beltrano. Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a partir do momento que eu semeando a palavra no coração de alguém, aí vem alguém, que é uma pessoa que está sendo muito desvalorizada, muito pouco buscada, muito pouco buscada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que realmente vai É quem convence. crescer a semente que está no coração daquela pessoa, e se o Espírito Santo fez crescer a palavra e tornou aquele coração tendencioso ao reino do Senhor, aí de repente nós olha para o Senhor, vendo aquele coração que está se convertendo, né, ao reino dele, ele pode escolher, pode eleger, pode. Não, já elegeu. Irmão, se o Espírito Santo já entrou nele, acabou. Se ele ouviu a palavra. O problema do organismo na história da igreja é trazer do homem o papel de definir se ele quer ou não aceitar Cristo. Você vai nas igrejas, a grande maioria delas, na hora do apelo, toca uma música bem emotiva e o
Não tem. A gente não tem participação em nada. Agora que encaixou. Porque isso acontece em qualquer. Isso aqui acontece não só nas igrejas históricas, quanto as pentecostais, as neopentecostais. Então, assim, isso vem. São arminianas, todas elas são arminianas. Mas isso aí não é coisa fácil de entender, não. Eu custei demais, briguei demais com a dominical na igreja presbiteriana de Nova por causa desse negócio de eleição. Porque eu achava, eu via, assim, de uma forma injustíssima. Assim, gente, por que não escolheu uns e não escolheu os outros? Sabe? Porque a coisa mais complicada para a gente é entender a soberania de Deus. A partir do momento que a gente entende a soberania de Deus, acabou tudo. Porque a gente coloca nessa condição mesmo, assim, uai, mas e o. Lembra disso que nós tínhamos aqui sobre o carcereiro? Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. E aquela promessa? Aquela promessa não se estendeu a nós? Não. Não. A carcereiro É. é a família dele. Exatamente. Sabe? Aí, outra coisa que a gente conversou lá, que foi essa confusão horrorosa. Vinde a mim as criancinhas que dá satisfação do céu. Como é que você fala que tem uma criança que vai para o inferno? Que não foi alcançada? Sabe? Aí, é assim, a gente se coloca numa postura assim, não, está errado isso aí. Sabe? Só porque a gente não, enquanto a gente não consegue entender a soberania de Deus, ele faz o que ele quer. Olha quantas coisas tem na Bíblia, quantas pessoas que Deus. Olha a história de Jacó e Esaú. A gente vai chegar lá aqui. A gente vai chegar lá aqui. Entendeu? Soberania de Deus. Vai falar, Adriano? Pastor, uma dúvida minha. Todos que estão na igreja serão salvos? Nem todos. Não estão, Nem todos. tá? E aqueles que não estão na igreja, não vai à igreja, mas, tipo assim, vídeo que está na Bíblia. Mas se conhece a Cristo, a gente vai ter muita surpresa, irmãos. Vai ter muita surpresa. A grande questão, a grande tensão, né? A grande tensão da gente achar injusto a eleição ser limitada é o seguinte, que a gente acha que merece. A gente não se vê como pecador. A nossa análise, a gente tira isso do contexto da nossa vida e acha que a gente merece e que Deus é injusto. Mas não, irmão, todos são pecadores. Todos são injustos diante de Deus. E Deus salva quem Ele quer. A questão é essa. Não é? Entender isso aí, né? É como o texto diz aqui. A obra de Cristo é plena e perfeita. A obra da cruz foi plena e perfeita. Mas o seu efeito é para aqueles a quem Ele chama para si. Né? Olha só, peraí, eu queria só encerrar aqui, porque a aula já terminou ali. Olha só esse texto aqui de João 10, 11 e João 14, 15. Aqui, os dois aqui estão juntos aqui. Olha só, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Dou minha vida por elas. Então, esse texto aqui fica bem claro que Cristo dá a vida por quem? Pelas suas ovelhas. É pelo mundo inteiro? Não. A explicação aqui é limitada. Não. Tem muito bode aí, né? Tem muito bode por aí, né? Então, essa questão aqui, irmãos, isso é chocante? É. Mas olha só, é Ele que governa todas as coisas, não sou eu, não. Eu sou um pecador. E para mim é um privilégio muito grande ser alcançado pela sua graça. Porque eu não mereci, ninguém aqui merecia isso. Então isso deveria nos humilhar diante dele. E não ficar achando que Deus é injusto. Então, quando eu acho que Deus é injusto, é porque eu acho que eu mereço. E a gente não merece coisa nenhuma. Nós, seres humanos, a gente tem muito a coeficiente de justiça. É. Aí você vê uma pessoa, nossa, por exemplo, Marcinha. A Marcinha, ela é uma boa pessoa, ela ajuda no seu trabalho, tá? Aquela vai direto pro céu. Porque nós temos senso de justiça. Que coloca a salvação no homem. Aí a salvação do homem. A gente tem essa coisa na gente, entendeu? As pessoas que dizem isso não sabem como é o caminho para o céu. Então, elas estão julgando os atos externos de Marcinha.
Mas Deus conhece o íntimo do coração dela. É diferente. Pastor, essa é uma aula que nós precisamos aprender o seguinte, que a gente precisa testemunhar o Senhor, porque nós não sabemos quem são os eleitos e tal, e a gente precisa viver e tratar as pessoas com amor. Misericórdia e compaixão. Esse negócio de falar assim, uma vez salvo, salvo para ser só salvo, estou na Bíblia. Se colocar uma postura assim, eu sou melhor do que o não salvo, é horroroso. E as pessoas, assim, eu acho que a indignação de algumas pessoas com relação a esse tema da eleição é isso, sabe? Porque algumas pessoas colocam uma postura assim. Não são salvas. Ô, irmãos, ainda falta aqui 2 temas aqui. A graça irresistível. A graça é irresistível. E a mim vai dizer que a graça é resistível. Você rejeita a salvação. Eu acho que você não podia falar de Armin, mas... Não, eu tenho que confrontar aqui. E o último ponto aqui é perseverança dos santos. Então a gente conclui aqui na próxima aula e a gente vai entrar também nos 5 pontos da reforma, não é? Nos solos da reforma, não é? Ok? Então, não é que confundiu. A maioria das igrejas hoje, a grande maioria, são arminianas. São arminianas. Agora, a minha pergunta é, esses irmãos vão para o inferno? Não vão, irmãos. Porque eles foram salvos pela eleição incondicional. Da mesma forma, a maneira que eles expressam isso, né, é daquela forma, mas no fundo ali, a atitude dele de levantar a mão e dizer sim, Deus já chamou eles. É uma coisa externa, que já vem, que ele externou. Olha, Deus me alcançou. Né? Eles vão para o céu. Né? Vão para o céu. Né? Apesar desse entendimento, né, diferente do nosso. Né? Mas eles estão lá no céu. Os fiéis, né? Os fiéis. Né? Então vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, por esse tema tão tenso, Pai, mas tão real, tão verdadeiro para nós, Pai. Que a maneira que o Senhor nos trata, que o Senhor nos alcança por meio da salvação do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia sobre nós. E a nossa oração, Senhor, aqui nesse momento é que o Senhor tenha misericórdia dos nossos amigos, parentes que não são salvos. Que a Tua graça os alcance, que a Tua palavra chegue ao coração deles, Senhor, para que conheçam e sejam alcançados pelo Senhor. Ajuda-nos a testemunhar o Teu nome, a pregar a Tua palavra. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Não é?